Olá, boa noite. Essa é a live de hoje falando sobre ciúmes. Vou aguardar vocês entrarem, tá? Pra gente dar um ok. Uma, duas pessoas já é suficiente para mim, porque são pessoas que às vezes são pacientes, outras vezes são amigos que querem, na realidade, saber o que acontece com as pessoas que têm ciúmes. Vamos lá, vou ficar aguardando. Espero que a internet esteja legal, você dá um ok, tá? Já é uma pessoa muito bem. Boa noite. Tudo de bom, né? Ok? Boa noite, muito obrigada. Vamos começar. As pessoas tendem a criar muita imaginação em torno do ciúme. Por quê? Porque, ciúme, digamos assim, é um sentimento normal, Isabel? Sim, um sentimento nato a todos nós seres humanos. A gente tem que educar os filhos para a gente, na realidade, trabalhar o ciúme, porque isso vai surgir. O ciúme é um sentimento que existe desde a época bíblica, tá? Você arrasa. Obrigada, Jaqueline. Aline, eu também sou admiradora. Acho seu trabalho sensacional, tá? Uma assistente social maravilhosa. Bom, só que os ciúmes, a gente fala assim, um sentimento normal, entre aspas, todo mundo sente, todo mundo sabe que, assim, tem admiração pela pessoa. Então, digamos, de onde vem a origem de ciúme? Aquele cuidado que a gente tem pela pessoa, aquela vontade de que aquela pessoa esteja junto com a gente, né? Então, é a glória de falar assim, olha, eu admiro tal pessoa, eu gosto dela. E eu falo em ciúmes não somente de relacionamento afetivo, agora eu vou falar sobre afetivo, depois sobre amizades e depois dentro da família, que é muito importante, gente. Por incrível que pareça, pode se tornar patológico. É isso que é importante vocês saberem, tá? Ciúmes, tudo depende do grau, tá? Eu digo que tem uma exposição de várias quantidades de ciúmes expandidas por aí, definidas até por grau, tá? Você tem o ciúme saudável e tem o ciúme, o zelo e o cuidado, tá? Então, a pessoa que tem ciúmes, ela tem zelo, ela tem cuidado com aquilo que ela tem medo de perder, tá? Então, sempre vai, o ciúme está um sentimento relacionado ao medo da perda, tá? Bom, é interessante que em espanhol, na minha terra, a gente chama de ciúmes, se diz celos. Celos, la chica é muito celosa, tem celos. Celos em espanhol significa que a pessoa zela, cuida, tá? Para vocês verem como sempre tem ali a origem etimológica da palavra que origina o que a gente tem como nosso idioma. Mas não seria ciúme, seria o zelo pela pessoa que a gente gosta. Tá? Então a gente fala em espanhol, ele é ele é muito celoso, celoso é que ele cuida demais dela, ele cuida, tá? Ela cuida. Então os celos têm a ver com cuidado a partir de um certo ponto, tá? O ciumento é chamado de celoso, então significa cuidadoso. Não é a palavra ciúmes que a gente fala assim, é celoso. É uma coisa, selo é do cuidado, do prazer de estar sempre cuidando, tá? Então, quem ama é óbvio que tem cuidado com o outro, tá? Ao pouquinho, sem querer, o outro também tem cuidado para si, quer a pessoa perto de si. Então, isso se torna já uma questão assim, o tempo inteiro perto de si. Não, pô, não dá, é impossível, tá? E isso se tornou muito grave até com as redes sociais. Porque justamente as pessoas começam a imaginar coisas que não existem. E às vezes, numa tal de invasão de privacidade, acaba terminando num relacionamento, às vezes que não tinha nada a ver, às vezes um comentário que não tinha nada a ver, tá? Prestem bem atenção que o negócio é mais grave do que vocês imaginam. Bom, quem ama é óbvio que vai cuidar, vai ser celoso, ¿no? Celoso, le decimos celoso, la persona que é celosa. Bom, isso é o perímetro normal do ciúme. É uma coisa muito normal qualquer ser humano. Seja criança, adulto, mãe, pai. O ciúme a gente tem pelo filho também. Né? A gente cuida, é zelo. O que torna o ciúme patológico é quando esse ciúme deixa de ser cuidado. Né? É uma coisa de um olhar com mais carinho, mas ao mesmo tempo de perceber que está olhando o que não está olhando, quem está olhando, como que está olhando, o que está falando, o que está comentando, se a pessoa olhou para outra pessoa, se a pessoa deu uma risada ou foi gentil com outra, já começa um ciúmes patológico, tá?
Então, essa troca, às vezes, de olhares que a gente tem com um amigo que dá risada ou que encontra alguém e que simplesmente fez uma piada e riu, o parceiro ou a parceira começa a sentir já uma coisa que já não é normal, porque aí passa de ser de ciúme cuidadoso para aquele ciúme que justamente agoniza, tá? Todo sentimento, quando é em excesso, ele morre pelo excesso também. É como uma plantinha. O ciúmes é normal. Se a gente regar demais, também vai extravasar. Vai morrer, tá? E o sentimento morre, morre também a relação. Bom, quem está olhando, quem não está olhando. Mas aquilo que está dando é uma coisa que está dando satisfação. De ver a pessoa que você gosta, desperta olhares, né? Desperta admiração. Isso é bacana, isso é legal, tá? Você sentir esse sentimento é muito legal. O que não é legal quando a pessoa passa para um ponto que o ciúmes passa a ser uma coisa obsessiva. Aí nós estamos trabalhando com a questão do obsessivo. Eu falo isso porque é comum, já é um transtorno obsessivo compulsivo, tá? Sem querer a pessoa entra num ritual de transtorno obsessivo compulsivo. Aí o ciúme é patológico. Aí o ciúme precisa de medicação, precisa de um psiquiatra e precisa de um psicólogo para trabalhar essa questão. Por que está tão evidente essa questão de ficar atrás da pessoa? Se a gente ama tanto, por que está desconfiando? O que tem por trás das minhas ideias de desconfiança? Normalmente a gente projeta para o outro, né, aquilo que a gente sempre sofreu e vivenciou. E às vezes a gente está condenando uma relação que pode ser saudável através de coisas passadas. Por isso que é importante você fazer psicoterapia, para ver se não há uma questão de coisas passadas, tá? Uma ideia obsessiva é um ritual, quase se torna uma coisa obsessiva compulsiva, tá? Porque o ciumento é patológico. O ciúme patológico deixa qualquer pessoa fora de si, porque termina a relação, agoniza. É como alguém te esmagando. É a mesma sensação. Te oprime, tá? Ele, por exemplo, assim, a pessoa é muito... as pessoas que são somente obsessivos, eles têm os pensamentos muito intrusivos, repetitivos, tá? Tudo em função da suposta traição, suposta, porque às vezes nem acontece. Acontece na imaginação de quem está tendo esse ciúme patológico. Bom, essa suposta traição, né, uma traição do seu parceiro ou da sua parceira estariam fazendo mais vezes baseada em nada, em absolutamente alguma coisa da sua imaginação. Algumas vezes baseadas em uma troca de sorrisos, qualquer besteira que você passa, uma gentileza, por isso que eu falei assim, você tá no elevador, você cumprimenta um vizinho, lhe dá risada, ou vocês fazem uma piada, riem juntos, e assim, começa a ter já uma, digamos, você fala assim, um ataque do teu parceiro achando ruim, porque já aquilo lá o incomodou. Às vezes você pode levar de boa e também dar risada, por isso que eu falo que é uma coisa a ser trabalhada desde a infância, a gente educar os filhos da gente a conviver com sentimentos já normais do ser humano, tá? Então a pessoa começa a imaginar situações que não existem. Esse é o ciúme patológico. A partir dali, passa realmente a sofrer com aquilo, até começar um mecanismo de reações quase ritualizados de controle. Então a pessoa começa a ter controle sobre tudo. Que horas que você sai, que hora que você fica, principalmente nas redes sociais. Online, se você está online, se você não está, se você acordou, se você esteve de madrugada. Gente, eu falo isso porque o WhatsApp tem dado muitas patologias em relação a ciúmes, a gente transtornado, que às vezes esquece o link ligado lá e deixa, esquece e dorme. E a pessoa, nossa, tá online até agora. Gente, as pessoas surtam com isso. É irreal. Tem outras que ficam vigiando com quem que será que elas estariam conversando. Então fazem uma busca total no parceiro, nos contatos do parceiro. Com quem será que ela está falando? Você está falando com a mãe, está falando com o pai? Mas que horas são essas que está falando que não para de falar? Gente, isso é controle. Controle é ritual. Esse tipo de controle é obsessivo. Não é normal. Você precisa de ajuda de um terapeuta para lidar com isso. Tá? Por exemplo, nós psicólogos, acho que também muitos médicos e fisioterapeutas precisam permanecer, não estar online. Não é de propósito, é porque se a gente entra online, às vezes um paciente quer conversar, quer falar, e a gente tem que estabelecer limites. Esse é o nosso trabalho, tá?
Como também imagino que deve ser o trabalho do médico, porque o médico tem que ficar online o tempo inteiro, com o paciente também, uma emergência, um parto. Então, você também acaba não tendo vida. Então, olha como é que é a invasão da privacidade da pessoa. Você imagina que ela não quer falar com você. Se você visualiza e não responde, você acha que é mal educado. Gente, o ciúme e esse tipo de coisa causa um roteiro muito grave. Por incrível que pareça, parece que a gente dá risada da situação, mas é grave, tá? O ciúme não é uma característica de determinado tipo de personalidade. Eu tô falando isso porque as pessoas falam assim, gente, as pessoas borderline, para quem conhece as pessoas borderline, são muito intensas, né? E assim, esse tipo de característica é muito acentuado em pessoas borderline, que querem ter o controle. Não é somente pelo controle, tá? Talvez a personalidade borderline tenha uma intensidade maior de ciúmes, tá? E tende a ser um ciúme patológico. Por conta da estrutura, daquela questão de sentir as coisas com intensidade, porque a pessoa que sofre de transtorno borderline, ela sofre com muita intensidade tudo. A mesma coisa é ciúme, mas não é um ciúme real e verdadeiro, tá? É uma coisa que eu quero explicar direitinho para vocês. Ele não quer dizer o borderline, ele tem uma estrutura na qual a questão, ele não se sente inteiro, ele precisa do outro para se sentir inteiro. Então, uma pessoa inteira, ela precisa do outro para se sentir então. Como ter ciúme garantisse a ele que ele está por inteiro. Então, se ele não sente ciúme, ele não se sente inteiro. Acaba sendo uma coisa patológica. Carmela, que assim, para você ver, a gente vai depois se policiando e percebendo, gente, por que eu fiz isso? Não tem nada a ver. E as pessoas caem em si, tá? Então, como ter ciúme e garantir que o outro esteja sob controle? Imagina se alguém controla alguém com o WhatsApp. Alguém controla alguém com uma rede social? Alguém controla alguém com Tinder? Alguém controla alguém? Não existe isso. Gente, não existe esse controle. Não temos controle sobre nada nesse mundo. Nada, absolutamente nada. Quem passa a vivenciar isso na rede social acaba caindo num buraco sem fundo. É completamente obscuro. E assim, a pessoa não percebe, mas acaba caindo num transtorno obsessivo compulsivo. Por mais que eu esteja falando aqui que não é generalizadamente, mas a maioria das características tem a ver muito com isso, tá? Uma grande ilusão, porque não existe. Então é assim, toda vez que uma pessoa deixa de ter ciúme saudável, ela passa a ter um ciúme patológico. Ela fica na obsessiva relação ao outro, que ele acaba sufocando. Por mais que você ame, você acaba sufocando quem está te amando com o ciúme obsessivo, tá? Geralmente as pessoas traídas geralmente ficam assim. Verdade, Regiane. Ficam assim porque elas vão assim. A confiança é que nem um copo. Se cair, quebrar, nunca mais volta a ser a mesma, né? E como é que você vai amar estar com uma pessoa com a qual você não tem confiança? Fica difícil. É quase impossível. Não que não seja possível. Tem gente que consegue trabalhar isso melhor e virar a página. Tem gente que não. Continua batendo na mesma tecla, porque continua achando que isso vai acontecer sempre. E é uma característica de cada pessoa. Não depende somente da gente, depende da característica de cada um. Tá? Então, esse tipo de ciúme patológico sufoca qualquer relação. E eu falo não somente afetiva, entre amizade e família, tá? Entre tudo, queria era perder, tudo que a pessoa não queria era perder a pessoa amada, mas acaba perdendo, tá? Ela perde justamente por excesso. Então, quando a gente peca por excesso, é justamente isso, tá? Do controle de querer ter tudo na vida do outro nas nossas mãos. Só que a vida do outro não está nas nossas mãos, nem na mão de nenhum outro ser humano. A gente pode pensar e trair no pensamento. Não precisa ser numa rede social, tá? E que eu quero dizer para vocês que as pessoas têm que parar de agir achando que você curtindo uma foto ou simplesmente assim, você está interessado em fulano, está interessado em ciclano, por que você não faz isso? Gente, tem que parar com isso, tá? Hoje eu sei que o Face está muito difícil de se entrar, porque a falta de respeito é total. E eu não vou falar sobre política, porque pelo amor de Deus, eu tô querendo que passe rápido de uma vez, porque eu acho que não vai existir Salvador da Pátria e vou parar por aqui. Bom,
Entre tudo, né? Querer tudo na vida, na sua mão, ninguém tem garantia de nada nesse mundo. O que a gente pensa pra gente? O que a gente gostaria pra gente? Normalmente as pessoas traídas, elas sentem muito essa questão de, será que eu vou ser traída de novo? E sofrem isso. Para isso, gente, precisa fazer terapia. A psicoterapia, como eu falo para vocês, gente, é a verdade que liberta. Você pensa que você se conhece. Você conhece uma parte do seu consciente, o seu inconsciente, realmente você não conhece. Porque é nas suas atitudes, na conversa que você tem em psicoterapia, que o psicoterapeuta vai jogar para você que você não se conhece, que você está precisando se conhecer, que na realidade você não sabe nada sobre você, nem um mínimo, nem um terço. Você imagina conhecer suas reações, mas às vezes o mundo nos surpreende de uma maneira tão diferente, tem atitudes da gente que a gente fica surpresa da gente fazer. Mas acontece. Isso para você ver como você não se conhece realmente como você é. Existe um ciúme obsessivo, que é um ciúme que invade, que pega o celular, por exemplo, da pessoa. Essa coisa do celular nas redes sociais, como eu falo para vocês, ela se tornou um ciúme, uma coisa muito mais abrangente. Se a gente for falar disso, nossa, não vai acabar nunca, tá? Porque vai aparecer 1001 questões. Quem tiver com alguma dúvida pode entrar no inbox depois da live, que eu vou tentar responder na medida do possível. O meu papel aqui não é fazer terapia, tá? É tentar orientar que existe um ciúme normal de todos os seres humanos e um ciúme patológico. E a internet contribui muito para isso, porque uma pessoa que começa a entrar em ciúmes patológicos, em geral, ela tenta ter o controle do celular, da pessoa, dos contatos, e isso é muito delicado, porque dentro de um celular está um universo de trabalho, de mundo dela, por exemplo, assim, de pacientes, de contatos pessoais, de gente que desabafou alguma coisa, de um amigo que desabafou uma coisa e que confia na sua palavra também. Não se pode invadir a privacidade do outro. Você tem que ter essa privacidade. Essa coisa de casamento, todo mundo tem que saber tudo, é mentira. Gente, não sabem não. Você não sabe de nada. Você imagina numa rede social, mas você na realidade você não sabe. Às vezes o seu parceiro te surpreende depois de 20, 30 anos, que você imaginava que conhecia. Então, por isso que eu falo para vocês. A vida nos surpreende constantemente, não é somente pelas redes sociais, é ao vivo, no nosso dia a dia. A nossa vida é nosso dia a dia. Porque hoje o celular da gente é enriquecido, é um mini computador. Nele está também outros contatos, outras coisas, sabe? Planejamento de trabalho, o que você está pensando sobre o planejamento, um pensamento que você deixou. É como se fosse um diário. Hoje em dia, todo mundo quer publicar em post já formado, bonitinho, o que está sentindo. Ai, você viu que ela publicou? Ela está sentindo isso. O que será que aconteceu? Gente, isso é surtante. É surtante. Se você cair nisso, juro pra vocês que você vai entrar num ninho emaranhado, que eu falo emaranhado de linhas, que não vai ter fim, vai ter só nó e nó. Você vai fazer mais nó na sua vida, tá? O celular, então, é um mini computador, tá? Possante, e ele contém muita informação. Não é somente uma. E informações também sigilosas, que cabe somente a você saber. Mais ninguém, tá? Então você ali na vida profissional, sua vida afetiva, sua vida entre amigos, sua vida em casa e como entra em totalmente senhas e banco, gente, é grave, tá? Maridos, namorados com senha do celular começa por aí na internet, acabando com o relacionamento, felizmente. Sim, gente, acaba. Não é somente isso, tem senhas, tem um monte de coisa que você grava em arquivos também, tá? Então, a gente não pode pegar e deixar que isso aconteça, porque leva a outras coisas bem mais sérias. Invasão de privacidade, por exemplo, antigamente você rasgar uma carta era proibida e se não me engano, era condenada por uma lei penal. É a mesma coisa um celular, tá? Um computador. Hoje o pessoal rouba simplesmente, que a única coisa que faz é deletar tudo que tem de arquivos e volta a usar, mas não utiliza nada, tá? A pessoa que rouba um celular para justamente utilizar a imagem de outra pessoa, utilizar a fotografia de outra pessoa, montar e fazer outras coisas, aí cabe a índole do ser humano. Já não é mais uma questão pessoal, tá? Bom,
Eu não sou contra as pessoas terem acesso. Tem gente que não tem nada para esconder, então tem acesso a tudo. Mas também eu não sou totalmente a favor de terem acesso a tudo. Por exemplo, o caso do sigilo. Eu falo em advogados, por exemplo, tem coisas que eles discutem que é somente entre ele e o cliente. E no caso do psicólogo, somente o psicólogo e o paciente. Quantos pacientes me passam histórias e passam conversas? Eu tenho que arquivar e guardar e escrever. E depois deletar. Eu guardo numa pasta, escrevo com chave. E assim, para vocês verem como é um universo que está contido dentro do celular. Não é para qualquer um pegar e refazer. Por exemplo, tem médico que tem a história pregressa do paciente dentro do celular. Por incrível que pareça, existe. Tem enfermeiro também que faz isso. Olha, o enfermeiro, a paciente tal, da ala tal, no quarto tal, não passou bem a noite com tal medicação. Quando eu voltar, quero saber como é que ele tá. Gente, é uma questão sua. Como é que tem um caderno? Hoje o pessoal abre os livros e fala assim: eu tô mal. Como é que está se sentindo hoje? Tô triste. O mundo acabou e tudo vai ter retorno nessa vida. Os humilhados serão exaltados. Gente, isso é bíblico, isso não precisa mostrar. A não ser que você esteja vivendo alguma indignação, alguma coisa fora do normal. Mas não é. Na rede social, a gente tenta postar o melhor que a gente tem para ver. Porque, sinceramente, para mim, entrar na rede social, eu prefiro. Juro pra vocês, eu não deleto ninguém, nem bloqueio, a não ser que ele me falte o respeito. Não sei se vocês viram aí uma questão política, eu peguei e bloqueei o ser humano. Porque faltou com respeito ao meu trabalho, faltou com respeito às coisas que eu faço, ao meu trabalho também com vendas. Então quer dizer que um trabalho não é digno porque tem a ver com vendas? Não, gente. Eu acho que tem que ter o respeito. E o respeito também está na relação. A relação que você tem com o seu parceiro tem que ter respeito. Quando ele vai no banheiro, né? Ele tá na privada, às vezes você quer entrar, quem tem um banheiro só, quem tem dois, cada um vai no seu. Esse é o momento de privacidade da pessoa. É difícil, gente. Como invadir isso? A pessoa às vezes não se sente vontade nem de fazer suas necessidades. Então, a gente tem que ter respeito pelas coisas de outra pessoa. E não passar e simplesmente utilizar e manipular e ter controle. A gente não tem controle de nada. O confiar. É uma coisa, se eu confio na pessoa que divido minha vida, que vai me dar o que precisar, quando me der forças que precisar, me levantar, então, você não confia? Se você pode contar com aquela pessoa, que tipo de relacionamento você está tendo? Para quê? Se você não confia. Se você vai viver com esse fantasma o tempo inteiro permanente dentro de você, para que você vai entrar num relacionamento que vai deixar você mais doente do que você já está? Não vale a pena, tá? Os ciúmes entre amizades. Bom, acabando isso sobre relacionamentos. Qualquer coisa, para não ficar muito longa a live, eu quero que fique bem claro. Se você não confia em quem você ama, fica difícil de você sentir ciúmes saudios. O ciúme patológico já é outra questão a ser trabalhada em psicoterapia. Para isso existem os psicólogos. Esse é o nosso papel. Nosso papel não é chegar lá no consultório, dar a receita, olha, você vai ficar bem do ciúme, você não vai sentir mais ciúme nenhum. Não, nós vamos trabalhar essa questão interna, que provavelmente já vem desde a infância. Eu vou entrar na questão dos ciúmes entre amizades, tá? Bom, quando uma amizade é verdadeira, tá? A felicidade do outro é maior do que nosso sentimento. Então, quando a gente ama de verdade um amigo, quando a gente sente de verdade o verdadeiro amor de amizade, é diferente do amor afetivo, tá? Você pode ter um amigo homem e gostar dele como amigo, tá? Não tem nada a ver. Você pode ter amizade com um homem e pode também ter amizade com mulher. Gente, não vou entrar mais nessas questões porque tem gente que surta na batatinha. Ter o outro é tão perto. Às vezes as pessoas, por exemplo, têm amigas e amigos que querem ter você por perto o tempo inteiro. E a gente sabe, quando a gente gosta de um amigo, a gente sabe que ele tem a vida particular, que ele tem, e a gente fica feliz que ele está feliz, que não precisa da gente. Mas a gente quer ficar também com nossos amigos. Aí a gente começa a perceber, se sente ciúme, se uma amiga chega mais perto, já começa a sentir ciúme. Aí já está o poder da questão patológica, tá? A questão de assim, o ciúme de um amigo não é um ciúme que pode ser possessivo. Quando é possessivo, costuma ser o ciúme afetivo,
tá? O ciúme por um parceiro. Quando é de um amigo, não é possessivo. Você sabe que ele tem a vida particular, que ele pode ter outros amigos também como você também pode ter outros amigos e amigas também. E isso se chama respeito. Respeito pelo, mesmo que você não gostar de tal pessoa, essa pessoa tem amizade com ela. Isso se chama respeito. A partir daí, eu sou amigo de verdade, porque eu respeito que ela goste de outra pessoa que eu não gosto. Isso é amizade com respeito, tá? Não é posse. Não deveria ser. Não é. É mentira, tá? Então não é assim. Não é porque é assim que sexo. Digamos assim, o amor do amigo é amor sem sexo. Não envolve posse de corpos, não envolve posse disso. O amor do amigo é um amor verdadeiro que pode ser a mesma sensação vivida por amor por um irmão, uma irmã, tá? E não é posse. Posse tem a ver muito com relacionamento afetivo. E afetivo por parceiro, tá? Um parceiro sexual. Quando a amizade é verdadeira, as pessoas entram num clima de amizade e a gente, sabe, prevalece, o outro estar feliz, o outro estar sem se incomodar, se tá com outro amigo que você não gosta, que você, vai falar mal de mim, gente. A gente conhece as pessoas, demora. Mesmo assim, elas nos surpreendem. A gente tem amizade, abre a porta das nossas casas, a gente abre a porta de tal lugar e as pessoas apunhalam a gente pelas costas. Mas o que é importante? A sua índole. Qual que é a sua índole? Se você tem a índole de dar o seu melhor, de ser honesta com você mesma, com os outros, provavelmente você vai encontrar pessoas assim, porque isso a gente atrai, tá? Infelizmente também a gente atrai os ruins, mas acreditando que eles são bons, porque a gente tem o lado bom de querer ver que existe um lado bom no ser humano. E a gente também é apunhalado pelas costas, pela amizade. Se sofre-se muito. Às vezes dói também que nem a perda de um irmão, mesmo estando vivo. É difícil? É difícil, tá? O amor de amigo, como eu falei para vocês, é que nem um amor por um irmão. Quando a gente sabe que um amigo às vezes tá até mais perto que um irmão do que a gente. E administrar isso, por isso que é importante que eu falo para vocês a educação dos pais, para administrar essa questão, porque começa às vezes com a comparação, por incrível que pareça, tá? A comparação dos irmãos, comparação com primos. Eu vou entrar já nessa parte e não ficar tão repetitivo, não quero passar mais de 40 minutos. A gente não está fazendo um processo de dependência. Então, quando a gente depende de outra pessoa para ser feliz, não estamos sendo felizes, tá? Como tem gente que sente que faz os outros com afetos, que fazem sentir a dependência de afetos. Isso já não é normal. A gente tem que ter muito cuidado. Se você começa dentro de uma amizade, ter um relacionamento de posse e de controle, você pode estar exercendo uma amizade ou pode estar fazendo uma relação disfuncional ou apenas uma amizade na qual você é uma pessoa generosa e a pessoa também tem um interesse social, um interesse de trabalho, tá? A gente tem que ter respeito por todos os tipos de interesse de amizade. Eu chamo isso de colega, amigo e contato. Eu não chamo isso de amigo. Amigo é uma outra coisa, tá? Olha, ser amigo é estar sempre bem, estar em tempo, estar ficando feliz com o que ele está feliz, que é o suficiente. Essa é a essência da amizade. Ciúmes na família. Vamos aí. A partir daí que começa, na realidade, muitas coisas patológicas que vêm, que fazem com que o ciúme fique engendrado dentro da pessoa, até de maneira inconsciente. Às vezes, uma mãe gosta mais de um fulano do que um ciclano, né? O ciúme abrange muitas coisas. É muito comum ciúmes entre irmãos, por exemplo, tá? Sempre achar que outro irmão é mais amado, aquele outro filho é mais valorizado. Eu acho que talvez esse seja o núcleo do sentimento do ciúme, está dentro da família, tá? E principalmente a relação entre irmãos, onde nascem as verdadeiras amizades, ou deveria nascer, pelo menos. As verdadeiras amizades deveriam nascer entre irmãos, de verdade. Mas quando não nascem, é porque não houve núcleo dentro da família. Não houve a participação nem de pai, nem de mãe, para fortalecer esse relacionamento. Precisa dos dois, não é somente um.
Quem não tem, porque falece, porque teve um acidente, tudo bem, mas a mãe acaba fazendo o papel de pai e o pai acaba fazendo o papel de mãe. É importante fortalecer o sentimento dos nossos filhos, a gente não pode enfraquecer eles perante sentimentos que deixem eles paralisados com raiva, porque o ciúme também causa raiva na pessoa, tá? Não compare seu filho, nunca, com nenhum outro filho, com nenhum outro amigo, com ninguém. Não compare entre primos, jamais. Não compare entre parentes, nunca. Então, uma família tende a aceitar as pessoas como elas são, com as suas características diferentes, com a sua individualidade, com o seu jeito de ser, com o seu jeito de, com a sua personalidade. Cada um é diferente do outro. Nós não nascemos iguais, não somos irmãos siameses, tá? A gente tem características diferentes e a gente tem que aprender a aceitar o outro do jeito que ele pensa, o outro do jeito que ele vê. Muitas coisas estão somadas hoje em dia a patologias sociais porque a gente não aceita o que o outro pensa. E não é capaz de pensar, nossa, vou pensar, por que será que ela está pensando assim? Em que dados ela se baseia? Rede social não é dado para ninguém se basear, muito menos televisão, tá? Então, uma família que tende a aceitar as pessoas como elas são, respeitam e põe limites, o principal, por limites. Olha, teu irmão é assim e você é de outro jeito, mas eu gosto de vocês desse jeito. E acabou por aí. O limite é muito importante. A gente fica falando assim, não, se a gente põe limite, a gente fica duro, a gente fica uma mãe chata, a gente não vira amiga, o pai não vira amigo. Não, é necessário pôr limite entre filhos. Isso é mais importante do que vocês imaginam. E hoje, tá essa ausência de limites, por quê? Porque não se respeita professor, não se respeita hierarquia, não se respeita o mais velho, não se respeita o idoso, não se respeita absolutamente nada. E isso vem da família que você foi criada. Não é da noite para o dia que isso gerou que está assim agora o Brasil por causa de uma entidade política. Não. Vem da base da família. Onde ficou essa família? A função da família é o limite. Infelizmente, eu vou falar para vocês milhares de vezes. Limite, limite. Ah, Isabel, você está sendo chata. Limite é importante. O não é mais importante que o sim. E isso ele vai trabalhar também quando ele se tornar adulto com ciúmes. Então, receber um não de uma menina ou gostar de uma menina e falar assim, não, você está errado com o que você está sentindo, é importante ele aceitar. Para que negar? Falar, não, eu estou sentindo, não está legal. E eu não quero que você vá embora, eu não quero te perder. Eu não vou tentar me controlar. Gente, isso é trabalho de autoconsciência e não é da noite pro dia, tá? Bom, a amizade entre irmãos é muito importante, mais do que vocês imaginam. Não compare os seus filhos, isso talvez seja um dos piores erros que os pais podem cometer, tá? Não são os irmãos com os primos também, as famílias tendem muito esse fato até por uma questão de criação. Eles acabam comparando sem querer porque eles repetem atos que foram criados desse jeito, sendo comparados. E eles, quando vão ver, eles falam, não, eu não gostava de ser comparada, porque eu sou diferente, eu sou outra pessoa. Eu não sou igual ao meu pai, eu não sou igual à minha mãe. Eu sou outro ser humano. Eu me gerei deles, mas eu sou outra pessoa. Eu penso de maneira diferente. Nós somos seres inteiros e prontos para exercer nossa função de seres humanos. Essa questão de padrão estabelecido para faculdade tal, competindo com o irmão que entrou em tal faculdade, de exercer valores, vamos exercer a essência de valores na família. Não é o melhor lugar que ele vai, o melhor intercâmbio que ele faz, a melhor viagem que ele fez. Vamos fazer com que ele fique à vontade sendo apenas um simples balconista ou um vendedor, tá? Isso não tem. Ele vai ganhar dinheiro honesto. Se ele vai entrar em tal faculdade... E se tem gente que não faz faculdade, gente. Tem gente que não faz faculdade e monta uma empresa. E é bem sucedido. E às vezes ele nunca precisou de fazer administração. Ele é bem sucedido porque já nasceu com ele esse dom. Muitas coisas ele aprendeu apenas no colegial, foi o suficiente. Então, não justifique seu filho pela faculdade que ele faz, ou em tal lugar, em Cambridge, em Oxford, Isso não vai trazer o que ele é. As pessoas são o que são porque estudam, porque se dedicam, porque gostam do que fazem. Quando você gosta do que faz, até uma cocada docinha fica gostosa, como a Deca Beraba fala para mim. Né? Ela se trabalha, se dedica e gosta do que faz também.
além da fotografia, tá? Então, trabalhar é ter dignidade. E assim, quando você faz as coisas com paixão, com amor, tudo ressalta. Tudo é consequência. Chegando até o ponto final, então, vamos parar com competições entre famílias e brigas, que essa essência não é o valor da família. Ciúmes. O ciúme é cobrador, controlador, sabotador, impulsivo. Ninguém muda ninguém. Absolutamente ninguém. Seja você mesmo. Se isso causa ciúmes, se isso causa inveja, não deixe que nada influencie sua essência. Não é sua roupa que vai dar o seu valor, não é porque você está de mini saia que você vai ser tal coisa, não é porque você está de calça que você é melhor que os outros. É apenas porque você é humana. Não é a cor do cabelo, não é a cor da pele, não é a origem, não é nada. É você. A sua essência é teu ser. Transcende, é a alma. Boa noite, muito obrigada a vocês. E agora eu vou para o Instagram. Lá já tem um vídeo muito legal que eu postei hoje, porque agora o Instagram tem que nem um YouTube, né? Eles têm, lá a gente pode postar uns vídeos legais, mais curtos, sobre certos temas e vai estar lá no meu canal do Instagram, tá ok? Fora isso, também tem um canal do YouTube, mas eu acredito muito mais no Instagram, até por causa do respeito que é melhor. Boa noite.